Essa lição 9, a gente já está se aproximando agora do final do ano, né? No final desse trimestre, final do ano. A gente nem tem definido ainda, né, qual é a lição do próximo trimestre. Já? Qual é? Ah, é verdade. Ah, é verdade. Não, esse negócio do votação não sabia, não. Sabia que... eu sabia. Ok. Estamos terminando agora. Hoje vamos ter uma lição preciosíssima de Provérbios. Os Provérbios é um dos estudos mais interessantes da Bíblia, né? É um livro fantástico. Na verdade, muitas pessoas, inclusive de fora da igreja, de fora do arraial evangélico, conhecem a Bíblia, muitas das vezes, por provérbios. Não é? Tem muitas citações, muitas coisas que, inclusive, muito que tenha da sabedoria popular, ou daquilo que a gente acha que está na Bíblia, mas não está. Eu fiz até uma compilação disso, Gil, depois poder te passar. De pelo menos uns 12, 15 coisas que nós falamos, não é? Nós falamos, que não estão na Bíblia, mas tem uma correlação, não é? Por aquele negócio de, por exemplo, Deus ajuda quem madruga, não é? Tem gente que pensa que está na Bíblia, não está, mas tem correlação, né? Tem correlação, é verdade. Então eu fiz uma compilação disso que eu vou passar depois aqui para vocês, né? Faça por onde que eu te ajudarei, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E por aí vai, teria que fazer uma Bíblia em paralelo, né? Não faz uma folha sem a permissão de Deus, né? Eu tenho um que é fácil disso. Me lembrei de você aqui agora, que você falando desse aí, me lembrei, né? Mateus 10:30, né? Até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não é? De você ficou mais fácil. Fica mais fácil de controlar, né? Tá bom. Queridos, vamos lá então, vamos assistir a nossa lição de hoje, lição 9. Os nossos amigos internautas aí, espero que façam... Nós temos como responder, né? Estamos respondendo a alguns, né? Alguns internautas, né? Tá bom? As perguntas difíceis serão dirigidas aí para os nossos irmãos Alex e aqui, Ivaninho, que estão hoje cheios de disposição de responder as questões já a respeito de provérbios. Tá bom? Vamos orar então, agradecer ao Senhor por esse dia na presença dEle. Pai amado, nós te adoramos, Senhor, te louvamos por estarmos aqui na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu dom perfeito, pela tua graça divina e salvadora. Ó Deus, pelo privilégio de participarmos, Senhor, do teu reino, de sermos instruídos na tua palavra, Senhor. Ó Deus, abençoa o teu servo, o pastor de São Paulo, que irá ministrar hoje para a gente. Dê a ele sabedoria, graça, unção. Dê a ele, Senhor, a tua bênção, para que ele possa ser canal, Senhor, para transmitir, Senhor, a mensagem da tua palavra, para que ele possa, ó Deus, nos brindar com algo vindo dos céus, Senhor. Usa o teu servo, ajuda, ó Deus, ilumina, Deus, o seu entendimento, abençoa, Deus, os nossos irmãos que ainda estão a caminho aqui da escola bereana, que tu possas, ó Deus, trazê-los na sua paz, os nossos amigos e irmãos que estão assistindo pela internet, abençoa-os também, Senhor. Abre, ó Deus, seus entendimentos, seus corações, Deus, para que possam receber essa pura, preciosa e doce palavra, Senhor, da tua parte. Muito obrigado, Deus, por tudo. Te agradecemos, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. E a igreja recebe com alegria no coração, né? Com alegria no coração. Veja bem, gente, com alegria no coração, nosso pastor Gilson Paulo. Bonito, né? Com alegria no coração. Lúcia, eu senti que você está meio desanimada quando recebeu o pastor. Eu senti... Enquanto os irmãos bateram 10 palmas, você só fez 2. Só protocolar. Mas eu tenho certeza que isso vai mudar. Gilson, Deus te abençoe. É pessoal, glória a Deus. Queridos, paz de Cristo, um prazer enorme uma vez mais estar aqui com os irmãos. Sempre um desafio, né? Isso não é retórica, é uma constatação factual, é de fato um desafio. Primeiro porque estamos diante da igreja do Senhor. Isso por si só é motivo sobejo de seriedade, de reverência, de responsabilidade e temor e tremor no coração para que Deus possa falar com a sua amada igreja, que é você, que são vocês que aqui estão, né? Segunda razão pela qual esse momento de fato é desafiador é a qualidade que essa igreja aqui local tem, né? Uma igreja madura, uma igreja bíblica,
uma igreja consistente, consciente daquilo que é e daquilo que pretende fazer. E tudo isso por conta desse desejo ardente de conhecer e servir a Deus com alegria, na beleza da sua santidade. E a terceira razão pela qual esse momento é um momento realmente desafiador é ter aqui esses exímios conhecedores bíblicos, né, da palavra de Deus, e sempre, portanto, é um momento de desafio. O que me conforta no dia de hoje, pastor Ronaldo, é contar com a graça, bondade, né, misericórdia, compaixão, complacência, candura, doçura, e por aí vai, do coração dos irmãos que refletem a glória do Senhor. Isso por si só também é motivo de estar tranquilo e descansar à sombra do Onipotente, tendo, né, esquece essa parte que eu ia falar aqui, o que de fato aqui edifica, aula de hoje, lição 9, livro de Provérbios, parte 1. Eu confesso que não me recordo se houve algum momento na minha curta vida enquanto professor ter ministrado ou falado acerca do livro de Provérbios propriamente dito. Hoje, portanto, será a primeira vez que eu me recordo de tratar esse assunto, mesmo sabendo que é um assunto que recorrentemente volta à tona, volta à baila, mas nessa questão do rodízio, acaba, sim ou não, às vezes, se deparando com o mesmo tema. Esse é um tema, para mim, novo. Eu quero aqui lançar, para mim, um desafio. Tratar essa aula em 50 minutos. Eu poderia falá-la em 10, ou em 2 horas, ou em 50 minutos. Porém, em 50 minutos, dependerá da minha sabedoria ou da minha habilidade em tratar o assunto de maneira objetiva e clara. Isso será possível mediante o grau de sabedoria a ser utilizado nesse momento, nessa noite. Eu estou aqui dando uma pista do que seria sabedoria para nós. Ali estão os objetivos da lição. Primeiro, conhecer as marcas do livro de Provérbios, é importante isso, né? Segundo lugar, ter a clareza de que o objetivo maior dele é, de fato, focar a importância da sabedoria, e aqui pensaremos sobre em que consiste esse saber à luz da Bíblia, e aí a gente vai ver a diferença, às vezes, do que ele propõe para os dias de hoje. E, terceiro lugar, é claro, compreender que Provérbios é um manual de sabedoria bíblica destinado aos homens, a nós, aqui e agora, nesse mundo presente, nesse mundo terrenal. Vamos lá. A primeira coisa, ao pensarmos em Provérbios, é a sua autoria. É sabido que a maior parte de Provérbios, a autoria de Salomão. E isso não é por um acaso, né? Salomão, o mais sábio da antiguidade, aí a história de Salomão se confunde com esse desejo e essa manifestação de sabedoria, porque é aquela clássica passagem em que ele pede a Deus não tesouro, não riqueza, mas pede a Deus sabedoria e conhecimento para governar, governar de fato o povo de Deus, o povo de Israel, e Deus elogia essa petição, uma vez que ele não pediu riqueza, mas sabedoria, Deus o dotou de uma sabedoria descomunal. E esse saber dele, essa vivência dele foi tão marcante que reis e povos distantes vinham a Israel para se maravilhar com a sabedoria de Salomão. E a Bíblia diz que ele foi autor de vários provérbios, bem como de vários hinos, salmos, de sorte que sabedoria e Salomão acabam se confundindo. E este livro aqui é um livro notadamente de autoria de Salomão. Tanto que a própria Bíblia menciona isso, está lá no capítulo 1, versículo 1, 10 e 1 e também 25, 1, por mais que os homens de Ezequias compilaram, organizaram boa parte desses escritos, mas a tradição, bem como a própria Bíblia, os atribui majoritariamente a Salomão. É bem verdade também que nós temos capítulo 30, outro autor, e o 31 de outro, conforme aqui se encontra. Rapidinho aqui, ó. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Aí, mais uma referência. Aí nós temos o capítulo 30, de Agur. Eu confesso que não sei ao certo quem é esse camarada, não vi nenhuma informação dizendo sobre ele, mas era o mestre. Sim, perfeito.
E por mais que não saibamos muito bem a história, a biografia dele, mas os seus contemporâneos conheciam, tanto que o nomeia e, para além disso, cita o nome dos seus pais. Né? Está ali, ó, palavra de Agô, filho de Jaque, o oráculo e tal. Então, uma pessoa, no seu tempo, conhecido. Todavia, não encontrei nada referente à biografia desse Agô. Isso que quis colocar. E, em terceiro lugar, da mesma forma, o rei Lemuel, alguns o chamam, né, do próprio Salomão, mas a verdade é que não há também não encontrei nada referente à biografia desse rei chamado Lemuel. Todavia, o capítulo 31 é atribuído a esse rei, conforme o próprio livro nos informa. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe, que é, na verdade, um cântico, é, na verdade, uma exaltação à mulher virtuosa, portanto, mostrando a grandeza e relevância do papel importante da mulher na vida do homem de Deus e da sociedade como um todo. Isso dito bem rapidinho, aqui está. O que é um provérbio? Você sabe o que é um provérbio, não é isso? Provérbio, conforme o próprio termo nos remete, por intermédio da palavra. Está ali o prefixo pró, que também significa por intermédio, e vérbio, que é verbo, a palavra, de sorte que provérbio seria uma manifestação de uma ideia através da palavra, através da escrita. Basicamente isso. Aí você tem, ó, uma expressão curta de uma verdade. Declaração expressiva, concisa, consistente, incisiva de um pensamento importante. O que mais aqui eu quero destacar para você nessa noite é uma sentença curta tirada de grandes experiências. Aqui está o grande, o X da questão. Um provérbio é uma sentença curta tirada de uma grande experiência. É aquela capacidade de alguém que experimentou, vivenciou, passou por, caminhou, tem toda uma história, ele consegue sintetizar a sua vida, a sua experiência, numa sentença simples, com o intuito de facultar, de oportunizar uma lição, uma instrução, um princípio. Por mais que seja uma sentença curta, ela é fruto de uma grande experiência. E experiência não está de maneira necessária relacionada à idade, né? Mas sim a experimento, a vivência. Por exemplo, eu conheço uma senhora, muito amiga nossa, da minha família, né? A vovó Ercília. Ela tem quase 100 anos de idade, quase 100 anos, está viva ainda, inclusive é membro da ADVEC, lá do Meier, vovó Ercília. Ela tem quase 100 anos de idade. Se você perguntá-la se ela tem experiência em mexer em internet, computador, certamente, ou provavelmente, ela não tem, mesmo tendo 100 anos de idade. De repente, uma pessoa com 20 anos já conhece muito esse mundo tecnológico. Ela não tem experiência nessa área, apesar dos 100 anos de idade. Mormente, a idade, a vivência, faculta ao indivíduo, possibilita uma gama enorme de experiências na vida. O fato é que um provérbio, ele é fruto de alguém que andou, passou, experimentou, e por ter experimentado, ele é capaz de extrair uma verdade e a transmiti-la de maneira sucinta. Daí a dificuldade de escrever provérbios. Às vezes a pessoa pega o livro de provérbios e o lê e não dá a devida honra e se esquece que por trás daquele texto tem alguém que passou um momento, né, experimentando a sua vida e de larga experiência e está trocando de maneira sucinta para nós. Isso nos leva a entender o seguinte, que não precisamos, às vezes, passar por determinados problemas, haja vista termos instruções de alguém que já passou por ali. É inteligente, né? É sábio, inclusive, aprender com as experiências dos outros, esse que, de fato, faz alguém um ser sábio. Até um provérbio chinês, né, muito conhecido, que diz que o burro... né, o incauto não aprende nunca. Sempre experimenta, mas não aprende nunca. O inteligente aprende com os erros dos outros. Mas o sábio... o inteligente aprende com os seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Isso é um provérbio chinês. Aí, repito também que chinês, uma sociedade também antiga, milenar, e por conta disso também
tem verdades importantes oriundas da cultura chinesa. Porém, é uma sabedoria humana que distingue, não se coaduna totalmente com a compreensão de sabedoria na visão judaica. Mas aqui o provérbio está dito, explicado. Alguma pergunta sobre isso? Não, né? Aqui rapidinho, olha só. O valor de um provérbio, ou o valor do livro de provérbios. Olha só que interessante. Primeiro, orientações para escolhas práticas. Olha a palavrinha prática. Segundo, orientações de como viver neste mundo. De novo, neste mundo. Prática neste mundo. Terceiro, princípios para governar a vida. A nossa dinâmica, o nosso dia a dia, o aqui e agora. Quarto, leis celestes para a vida terrena. Por fim, eu vou voltar aqui, vou parar aqui. Percebam aqui, nessas 4 declarações aqui, todas relacionadas à vida prática, a nossa vida aqui e agora. A primeira lição que eu quero transmitir para você nessa noite. A própria Bíblia nos situa no aqui e agora. A própria Bíblia fortalece, reafirma, repisa a importância do nosso viver aqui e agora. É tão relevante, é tão importante o aqui e agora, que o próprio Deus se encarregou em deixar-nos lições, princípios, para que a nossa vida no aqui e agora se dê de maneira próspera e de maneira frutífera. De sorte que o próprio Deus não nega a nossa vida terrena. O próprio Deus não nega a nossa existência temporal. Às vezes nós, no afã de querer ganhar o céu, de transcender para estar com Jesus, negamos e nos esquecemos de que Deus nos facultou o privilégio também de vivermos o aqui e agora. A Bíblia o tempo todo nos relaciona esse mundo presente. O próprio Jesus mesmo orou por nós, dizendo, né? Peço que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. Esse pertencimento, esse vínculo está em nós. A Bíblia diz que quando Deus criou os céus e a terra e formou o mundo, no 6º dia Deus criou o homem. E é interessante essa ação criativa de Deus em relação a mim e a você. Deus, depois de criar tudo, animais, enfim, vegetais, desejou colocar alguém aqui para governar as coisas criadas. Para governar as coisas criadas, é preciso pelo menos de 2 coisas importantes. A primeira, identificação. Ninguém que governa qualquer coisa pode governar se não houver uma identificação com a coisa governada. É preciso que haja um link, uma ligação, um pertencimento, uma associação, até para que haja comunicação. Quando um líder vem de maneira arbitrária, autoritária, imposta, ele tem dificuldade de ser reconhecido, porque não há um pertencimento. O que Deus fez, então, para possibilitar esse homem a governar o mundo criado? A primeira coisa que Deus fez foi tirá-lo do próprio mundo criado, porque a Bíblia diz que Deus nos formou da onde? Do pó da terra. Esse pó da terra é que nos possibilita essa relação com o mundo material. Se não fosse isso, não seria possível governá-lo, interagir com ele e se associar e ter pertencimento. Deus, portanto, possibilitou-nos esse contato com o mundo criado. Nos tirou do pó da terra. Agora, só pertencimento não é suficiente para governar. É preciso algo a mais. O líder tem que estar, pelo menos, a 1 tiro de pedra do liderado. Né? Aí é um texto bíblico lá de Lucas. O que Deus fez? Deus soprou nesse boneco de barro, ele fez alma vivente. Esse sopro carregou 2 questões importantes. A primeira, alma. Uma alma não como a dos animais, mas uma alma mais inteligente, mais refinada, mais capaz, que carregava, portanto, capacidade de pensar, de sentir, né? E de pensar, e de raciocinar, de logicidade. Deus, portanto, deu a esse homem, além do mundo sensorial, visão, audição, paladar, enfim, também deu uma mente inteligente, racional, para planejar, orquestrar, organizar esse mundo criado. E, por fim, nesse sopro, também lhe facultou
o Espírito, que é aquela centelha humana que nos possibilita a nos comunicarmos com Deus. Esse mundo que Deus nos deu para governar, nos deu capacidade de interagir com Ele, mas também nos deu essa capacidade de dialogar com Deus e, a partir das leis dele, exercer um governo com excelência para a glória do nome de Jesus. Então perceba esse pertencimento. Deus não quer que você tenha uma vida absorta, uma vida alienada, uma vida solta, né? Sem direcionamento. Não, Ele quer que você governe aqui e agora para a glória dele, mediante os princípios que Ele mesmo deixou. Quem está entendendo, diga amém. Isso aqui parece ser uma coisa simples, ou simplória, sem relevância, mas infelizmente tem muitas pessoas que negam esse mundo, que atribuem esse mundo somente como sendo um mundo do diabo. Esse mundo é perverso, esse mundo é do maligno, e já se divorcia. No entanto, a própria Bíblia o tempo todo nos vincula aqui. Tanto que nos vincula, que é papel meu e teu, nosso, portanto, de trazer o reino de Deus a esse mundo. E só o traremos se nós aplicarmos princípios que o próprio Deus nos deixou para que nossa vida seja uma vida abençoada e próspera. Logo de cara, Provérbios tem, enquanto proposta para o leitor, nos facultar condições de termos uma vida abençoada na presença de Deus e o nosso aqui e agora seja um aqui e agora frondoso para a sua glória. Quem concorda, diga amém. Gilson, deixa eu fazer uma intervenção que é interessante. Quando você coloca princípios para governar a vida, é bastante interessante a gente saber que o livro de Provérbios, muito embora vamos dizer, grande parte dele, a maior parte, né, 95% dele ter sido escrito, né, ou atribuído a Salomão, esse nome Agur, que é citado no capítulo 30, provavelmente é um nome árabe. E muitos dos provérbios que, na verdade, a gente encontra na Bíblia, eles têm, vamos dizer assim, paralelos ou semelhanças com provérbios citados em outras civilizações, em outros povos, né? Então, por exemplo, tem gente que atribui a um tal de Amenemope, né, um egípcio, muita similaridade com algumas coisas da Bíblia. É interessante a gente dizer que, na verdade, os livros de Provérbios são princípios exatamente para governar a vida não só do povo hebreu, mas de qualquer pessoa, né? Em qualquer momento da vida. O pastor Ronaldo está aqui trazendo à tona, à baila, uma questão importante que eu não foquei. Como o provérbio é fruto, é uma sentença curta, oriunda de uma experiência de alguém, aí você tem as sociedades antigas, elas já têm a sua história, a sua vivência, pensando em Mesopotâmia, pensando no próprio Egito. Esse mundo oriental é um mundo antigo, ele tem muito a ensinar ao mundo ocidental, que é um mundo relativamente novo em relação ao mundo oriental. Tanto a palavra oriental, oriente, orientar, enfim, vem nessa questão de que o Oriente tem o que ensinar em função da sua experiência. Isso é muito comum no Oriente, né? Você tem até manuais que orientam várias questões. Por exemplo, A Arte da Guerra, né? É um livro chinês que ali orienta como o indivíduo ser bem-sucedido na guerra, a partir de observações, de sínteses de experiências de ambiente belicoso que eles passaram. Aí você tem no contexto mais ocidental o próprio livro O Príncipe, de Maquiavel, que também é um princípio também de sintetizar como um governante pode ser bem-sucedido. É claro que esses princípios, esses provérbios, não têm a mesma mola propulsora de provérbios, enquanto que o princípio básico é temer a Deus. Mas enquanto síntese de vida é verdade. Sim, até porque, se você verificar, como você falou... Não sei se falei besteira, pastor. Não, maravilha. Parece que só... Se eu não me engano, 625 provérbios de Salomão, 625. E a Bíblia diz que ele escreveu mais de 3.000. Olha só, quantos se perderam por aí, né? Na verdade é o seguinte, para entrar no cânon, foi exatamente aquilo que poderia ser aplicado para a nossa vida, inclusive nos dias de hoje. Sim, entendi. Não é? Que coisa maravilhosa é isso. Tem a habilidade humana que está ali produzindo, mas a seleção divina, né? Aí você começa a pensar o seguinte, poxa, mas então muita coisa do que ele falou foi besteira? Não, pelo contrário, deveria ter muita coisa boa. Aí a gente vai lá pensar que, por exemplo, muita coisa que Jesus falou, maravilhosa, não está na Bíblia.
O próprio João até, né, assim, usa uma hipérbole para poder Para dizer, isso. se tudo que ele falasse tivesse sido escrito, não teria livro no mundo que caberia. Então, o que temos aqui, na verdade, é a instrução pura do Espírito Santo para o nosso viver. E aí tem que é uma outra questão que está atrelada a essa questão, é essa relação divino-humana presente no texto bíblico, né? Tudo que Deus faz aqui tem a ver com essa relação divino-humana. A própria Bíblia é fruto de Deus usando o homem, Jesus, o verbo encarnado, a própria seleção dos livros canônicos também, um processo também que se deu a partir da igreja que se reúne para poder selecionar, ao mesmo tempo ter uma condução divina. Como lidar com isso, só Deus sabe, né? Lidar o divino humano, mas aí é uma outra questão, para uma outra esfera, certo? Maravilha. Certo, vamos lá. Aqui, olha só. Então, que eu estou preocupado que você falou que terminar em 50 minutos. Eu gosto tanto de você ver você falando que eu falei, vamos atrapalhar ele. Eu senti. Atrapalhar no bom sentido, tá, gente? Na verdade, aqui, né, é um preâmbulo, né, é um ensaio para domingo de manhã. Não, mas tudo bem, não tem problema não. Aqui nós temos tempo. Aqui, Provérbios é para o Antigo Testamento o que Tiago é para o Novo. Como assim? Você sabe que a carta de Tiago é uma carta eminentemente prática, né? Inclusive, eu vou até aqui citar um texto que ele coloca definindo o que é sabedoria. Né? Então, ou seja, da mesma forma que Tiago tem uma verve, uma veia prática, porque se você tem fé, deve manifestá-la a partir das suas obras, também Provérbios tem princípios práticos para a nossa vida. Se nós, enquanto cristãos que somos, atentarmos para Provérbios, nós evitaremos muitos problemas na vida. E, além disso, obteremos muitas vitórias por conta dos seus princípios. Isso é importante, ok? Vamos lá. Daí tá. Se você atentar para os provérbios, você será uma pessoa sábia. Se não atentar, uma pessoa nécia. Eu inclusive, né, como as coisas são interessantes. Há muito tempo já, eu sempre falava nércio. Eu usava o bendito R, né? E assim, isso agora, sim. Aí, lendo aqui, olha que já li Provérbios algumas vezes, né? Já li algumas vezes, tal, né? Mas tal, diz o nércio no seu coração, né? Assim, não há Deus. Aí depois, não é nércio, é nécio. Isso é muito comum. Os erros, você, ao repeti-lo, você vai internalizando e não estranha mais. E acaba tomando uma naturalidade no comportamento que você não sente o equívoco. Por exemplo, aqui, é importante que eu e você sejamos dizimistas, amém? Aí você precisa, então, aprender o poder de dizimar, correto? Então, você vai dizimar. Só que é um termo errado, né? Dizimar não seria o termo correto, porque dizimar é reduzir a 10ª parte. Tem a ver mais com matança, com diminuição do que décimo. Porque tem o décimo e o dizimare. Dizimare é o verbo dizimar, reduzir a 10ª parte. E o décimo é separar a 10ª parte, de sorte que nós, na verdade, não dizimamos, nós entregamos o dízimo. Né? Mas aí você vai ouvir 500 pessoas sempre dizer, irmãos, vamos dizimar. Aí você vai dizimar, porque a palavra com o tempo vai pegando outro sentido, né? E você vai acostumando. Enfim, mas aqui falava nércio, mas não é nércio, é nécio. Nécio é o momento em capto. Entendeu? É isso aí, né? É aquela pessoa que perdeu a capacidade de lógica, de raciocínio. Né? É um insensato. É insensato. Insensato que não tem sensatez. De sorte que não tem sensatez é um louco. Quem é um louco? É aquele que perdeu a sanidade. A capacidade de pensar, decidir a partir da luz natural que Deus nos deu, que é a razão. Quando você ignora os princípios de Provérbios, por mais que a pessoa se paute dizendo que é uma pessoa, né, racional, inteligente, para Deus ela é uma pessoa nécia, que perdeu a lógica. Porque somente o louco diz que Deus não existe. Somente o louco ignora os princípios dele. Porque ignorá-lo é um assinte à capacidade lógica de pensar, de constatar de que a melhor coisa é servir a Deus e adorá-lo acima de qualquer coisa. Né? Vamos lá aqui, rapidinho, falta 20 minutos. Só aqui para você entender um pouco sobre a praticidade de Provérbios. Não sei se depara com Salmos, que é um livro também, um livro poético, né? Ele tem mais um tom mais de devocional, um tom de oração, de quebrantamento, essa vida célica, devocional que nós carregamos em nós, até porque nós temos um espírito. Quando você quer orar, buscar a Deus, então você se reporta ao livro de Salmos. Está ali, rapidinho. Em Salmos, vemos o cristão de joelhos.
Provérbios, vemos o cristão de pé, agindo. É um livro para agir e não para orar. Em Salmos, você tem, né, usado para a devoção do cristão. E Provérbios, usado para o andar do cristão. É o comportamento, é a conduta, é a manifestação nos relacionamentos do dia a dia. Está ali, ó. Salmos relacionados aos lugares secretos. Já Provérbios relacionado ao dia a dia, ao cotidiano, ao aqui e agora. É na hora de você negociar, de você estabelecer contratos, no diálogo, no comportamento, na casa de uma pessoa célebre e nobre como o pastor Ronaldo, saber se comportar, agir. É essa orientação do aqui e agora. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Como Deus se preocupa conosco nos mínimos detalhes, até como assentar à mesa, até como se preocupar com a glutonaria, né, de ter esse cuidado de não falar de forma arbitrária ou de maneira assistemática, porque a Bíblia diz em Provérbio, quem fala muito jamais será sábio. Oh. Olha aí. Provérbio popular, né? Olha aí. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. É um dia a cavalo aí, né? Tem uma correlação com o dia a dia, né? De sorte que Salmos tem a ver com a vida devocional e Provérbios com a vida existencial, com o nosso cotidiano. O teu cotidiano deve ser carregado da presença de Deus. O teu dia a dia faz parte do interesse de Deus. Não é somente o momento que você está orando no lugar secreto. Deus está contigo no seu trabalho, nas suas negociações. De sorte que vai comprar uma casa, um carro, qualquer coisa, eu te aconselho, peça a Deus orientação. Não faça coisa de maneira atabalhoada, de maneira impensada, porque Deus quer caminhar contigo no dia a dia. Isso é maravilhoso, né? Glória a Deus por isso. Você perdeu a oportunidade de dizer glória a Deus. Né? Glória a Deus. Isso é uma coisa bacana no Provérbios, que na verdade também eu estou... Quem fala muito jamais será sábio. Brincadeirinha. Mas tem outra coisa, pastor. Não, mas tem outra coisa. Um provérbio chinês. Quem faz uma pergunta pode ser tolo 5 minutos. Mas quem não pergunta é tolo a vida inteira. Né? É verdade. Uma coisa bacana que tem na questão do provérbio, a gente sempre pensa só em ensinamento. Mas muitos dos provérbios, se você ler, na verdade, eles estão carregados de humor. Porque eles são sempre uma resposta inteligente a um tipo de pergunta que se faz. Então era atribuído, como é o livro da sabedoria, era atribuído aos sábios exatamente esse tipo de pergunta que desconcertava a pessoa. Vou dar um exemplo interessante, né? Um sábio, uma história real. Um sábio pergunta lá para os seus seguidores lá, né? Para os seus alunos. Olha, Tô ouvindo. O que é melhor para mim chegar, ou para mim chegar num destino, chegar mais rápido? O que seria melhor para mim empreender uma viagem? O que seria melhor para empreender? Eu vou fazer essa pergunta para vocês. O que seria melhor para empreender uma viagem? Um cavalo veloz ou um pangaré lento? Gente, é a pergunta. O que seria melhor para empreender uma viagem? Um cavalo veloz ou um pangaré lento? Obviamente, não é? Mas a pergunta, na verdade, que deve ser feita é o seguinte: para qual caminho você está indo? Você está seguindo o caminho errado ou você está fazendo a viagem para o destino certo? Porque se eu estivesse fazendo a viagem para o destino errado, é melhor um pangaré lento. Porque em determinado momento eu posso, não é, voltar atrás e não teria percorrido tanto. Então, essas perguntas que a pessoa faz para alguém pensar, não estou dizendo que vocês responderam irrefletidamente, eu fiz uma provocação. Né? Mas a ideia da sabedoria é exatamente isso. É de você tentar, às vezes, enxergar o que está por detrás da pergunta. Jesus fez isso. Várias vezes. Né? De quem é essa moeda? Né? É lícito pagar tributo? Ele pensava, peraí, essa pergunta tem alguma coisa por trás. Tem alguma coisa que está escondida por trás disso. Isso é verdadeira sabedoria. Inclusive, de pensar antes de agir. E de responder. Maravilha. Vamos aqui pensar em que consiste a sabedoria, né? Aqui é só um passant panorâmico de provérbio para sentir o que seria pensar e ler ali, né? Assim, pessoas com autoridade. Eu vou entrar aqui, né? Na antiguidade, 4 tipos de pessoas
gozavam de autoridade. Autoridade, né? A primeira pessoa, isso no contexto bíblico, tá? A primeira pessoa, o sacerdote, aquele que inclusive era ungido, né, por Deus, e a função dele era levar as demandas do povo para Deus, portanto, uma mediação, é isso? Através dele, para tanto, a qualidade do seu sacerdócio estaria relacionada ao seu envolvimento de conhecimento, de pertencimento para com o povo, mas também na sua separação para com Deus, para que a ponte fosse feita com maestria. Lembrando que uma ponte é um objeto que toca simultaneamente as duas extremidades. Caso contrário, não tem como fazer uma ponte, certo? Segundo o profeta. É o profeta, o sacerdote. O profeta, entendeu? Essa aqui foi boa, né? É o profeta, que é aquele que traz a palavra de Deus para o coração do homem. Ambos ungidos, certo? Havia a unção do sacerdote, a unção do profeta, mas também tinha a unção do rei. Olha aí que maravilha, né? Do rei. Também uma pessoa que gozava de autoridade por conta da unção que recebera no seu rito de entronização. Tranquilo? Mas além do sacerdote, do profeta e do rei, também existia uma outra pessoa que gozava de autoridade, mesmo não tendo unção, como os três anteriores, que era a pessoa era o sábio. Aí não achei nenhum sábio com esse estereótipo judaico, né? Normalmente, esses aqui, seja o profeta, o sacerdote, o rei, né? Eles também possuíam, às vezes, sabedoria, como o próprio rei Salomão, né? Mardoqueu, um sábio, não era rei, e nem era sacerdote, era... Não, assim... sim, né? Assim, então não tinha... Aí não achei nenhuma figura... A não ser uma figura tipicamente de um judeu, de um israelita. Aí eu peguei na internet aqui, rapidinho, pastor, a imagem do sábio na cultura grega. Jetro, sim, um sacerdote que aconselhou Moisés naquele momento tão importante da peregrinação e facultou ao mesmo uma informação preciosíssima de organização do povo para poder passar de maneira organizada e, portanto, efetiva. É claro. Agora, isso que nos remete à ideia que o pastor colocou aqui, a importância, a relevância do sábio. E, normalmente, esse sábio, né, aí sim, uma pessoa de uma idade já considerada, porque já essa sabedoria era reconhecida a partir das suas decisões, da sua prática, da sua história de vida, né? Esse sábio, normalmente, diante da sua qualidade, os reis se cercavam dos seus conselhos, os conselheiros do rei. O Gilson? Pessoa antiga, sim, né? Agora, nem sempre ser antigo é ser sábio também, né, Gilson? Vamos combinar, né, Gilson? Né? Desculpa aí, Gilson. Você é a sapiência encarnada, Gilson. Olha aí que maravilha, né? É a sapiência em carne e osso, está aqui conosco. Até porque tem um nome majestoso, né? Gilson. Olha aí, ó, belo de falar, maluco, uma doçura. É o garboso, é o vaidoso. Queima, Jesus, queima. Aqui, né? Então, é o sábio. O sábio é aquela pessoa que detinha condições, a partir da sua experiência, em dar respostas importantes, ou conselhos importantes, para responder uma questão prática. O sábio, portanto, a sua sabedoria era para resolver uma questão prática, seja de guerra, do dia a dia, ou de duas mães que choram pelo filho que morreu e como resolver o problema, o dilema, enfim. O sábio era aquele conselheiro. E a Bíblia diz em próprio Provérbios que onde há multidão de conselhos ou conselheiros, há sabedoria, né, a importância. Então, o sábio ele tinha esse papel destacado. O próprio livro de Eclesiastes um reforço a essa ideia. O que seria basicamente Eclesiastes? Essa eclésia é uma reunião. Eclesiastes vem de eclésia, de reunião, de assembleia. Uma assembleia, as pessoas reunidas, e ali estava o sábio, agora dando conselhos para explicar em que consiste a felicidade. Está ali, aí normalmente, né, se aplica a Salomão, já na sua idade bem avançada, na sua velhice, e se reúne, está ali aconselhando, né, de que maneira você pode desfrutar, não, mas viver a sua história de vida
né, realizar a sua existência de maneira sábia e não ficar correndo atrás do vento, né? Porque aí seria uma vaidade, você não consegue satisfazer a sua alma na sua inteireza. Ele conclui dizendo que o fim de tudo é o quê? Temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque essa é a obrigação de todos os homens. Ele faz ali, na verdade, a ideia de o sábio aconselhando. E aqui vou dar uma moral para o Ronaldo, né? Pastor Ronaldo. Assim, gente, a gente tem que respeitar os cabelos brancos, né? A gente não pode assim ignorá-los, né? Porque imagina o cabedal de conhecimento, de experiência, de vivência, né, que ele passou e tal. E normalmente o jovem não desiste, não quer se sentar para poder ouvir e tal. Mas quem pensa assim perde, né, um potencial humano extraordinário. É importante respeitar os cabelos brancos e dar honra a quem tem honra, né? Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Olha, só para poder aqui, ó, Aitofel e Uzai. Quem conhece a história de Aitofel aí? Muito. Isso. Diz o que, irmã? Diz o que, Aitofel? Aitofel, ele era conselheiro de Davi, mas o traiu. Muito. Passou a ser conselheiro de Absalão. Olha só, viu? Muito bem, parabéns. Very, very, very good. Congratulations. Maravilha. Verdade, né? Aitofel, um grande conselheiro de Davi, que naquele momento da conjuração de Absalão, ou da rebelião de Absalão, ele acabou trocando de time e foi para, né, ser conselheiro de um traidor. Ele agiu contra a própria sabedoria, né? Porque ele foi, aí fechou lá com Absalão. Resumo da ópera, ele deu um conselho primoroso, estratégico, certeiro para Absalão. No entanto, Absalão pediu um outro parecer, um outro conselho. Uzai entra no esquema, e Uzai estava fechado com Davi, e acabou, né, distorcendo, contrariando o conselho de Aitofel. Absalão achou melhor de Uzai, ignorou o de Aitofel. Aitofel era tão prepotente, tão orgulhoso, porque é uma posição também de honra. O que ele fez? Acabou se suicidando, porque teve o seu conselho ignorado. Se Absalão tivesse atentado para o seu conselho, Davi teria morrido. Mas Deus confundiu a sabedoria dos sábios. Oh, que maravilha, né? Vamos lá, aqui, rapidinho aqui, irmão. É porque eu estou ansioso hoje, né? Eu estou ansioso. Vamos lá. Gente, é porque tem 16 slides, quero chegar até o final. Entendeu? Vamos lá, aqui, olha só. O tema central de Provérbios. Olha que maestria, irmão. A minha correria toda para chegar aqui. Brincadeirinha, irmão. Aqui, olha só. O tema central de Provérbios. Normalmente, as pessoas afirmam que o tema central é sabedoria. É bem verdade que a sabedoria está imbricada, vinculada ao livro de Provérbios. Mas na minha parca compreensão e entendimento, o tema central dele é exatamente este: o temor a Deus. O temor a Deus. É porque tudo que somos, o que temos, se levarmos em conta o temor a Deus, dará certo. Qualquer outra coisa que façamos ou pensamos divorciado do temor a Deus é fracasso total e absoluto. Se Provérbios tem a proposta de nos orientar no aqui e agora, a primeira mola propulsora das nossas ações deve ser o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Temor a Deus, o que é temer a Deus? Temer a Deus é reverência, é respeito, é honra, é capacidade de reconhecimento da sua soberania e da nossa dependência. Temor a Deus é querer agradá-lo, servi-lo, né? Adorá-lo na beleza da sua santidade, é fazer com que ele seja exaltado, que a glória seja dele, é viver nele e para ele. Se a pessoa entender que esse é o maior dos princípios, ele está já com uma grande oportunidade ou condição ou potencial de ser bem-sucedido. Se a pessoa executar a sua existência longe do temor a Deus, a sua construção, a sua vida inteira será uma casa edificada na areia. Quem teme a Deus
edifica a sua casa na rocha. Mesmo sabendo que edificar na rocha demanda tempo, demanda esforço, demanda suor, demanda associação de pessoas habilitadas para poder trabalhar a pedra, é aquela pessoa que deve vencer a ansiedade, a brevidade da vida, mas sabe que uma vez edificada na casa, suportará as chuvas fortes, os ventos fortes, né, as alagações do dia a dia, da existência, e vai se manter de pé. Portanto, quem teme a Deus é um prudente. O que é prudência? O que é prudência? Perguntaria o sábio. O que é prudência, Barão? Muito bem, parabéns, very, very good. Prudência é a capacidade de antever problema. E uma vez antevendo, o que faz? Evita-o, escapa do mesmo. O prudente não faz a coisa aleatoriamente, ele tem percepção, entendimento, clareza, e não vai no oba-oba da vida. Ele sabe que tem problema, é uma serpente. É uma serpente. A serpente é prudente. Prudente como a serpente e a simplicidade da pomba. Mas o prudente é aquele que consegue antever problema e, uma vez antevendo, vai se pautar da melhor forma. E o prudente, portanto, que antevê problema, sabe que a melhor coisa é temer a Deus. Temer a Deus tem a ver com reverência, tem a ver com amar, mas também tem a ver com medo também, com medo, né? Não podemos servir a Deus movido pelo medo. Quem serve a Deus movido pelo medo, pega o talento e enterra. Ainda por cima, tem uma leitura, uma compreensão equivocada do seu Senhor, que o acusa de colher onde não plantou. É o texto da parábola. O medo não deve ser a motivação para servi-lo, mas também não pode fugir do nosso olhar, e porque nós iremos prestar conta daquilo que fazemos para Ele. É aquela ideia de que Deus é o luminoso, o luminoso, é o sagrado, e diante dele, aquela frasezinha latina, oh meu Deus, né? vou falar, né? Aquela frase latina, né? Seria aquela mysterium tremendo et fascinio. Ou seja, esse misterioso, insondável, imprescrutável, que está acima de tudo e de todos, que é santo, 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 e nós não podemos, de forma alguma, acessá-lo ou abarcá-lo plenamente, totalmente, completamente, não. Esse que está acima de tudo e de todos, ele promove esse aspecto do tremendo, esse tremor e temor, porque esse misterioso, esse insondável, ele também promove, né, esse aspecto do medo, porque ele faz o monte fomegar. É aquele que desce na montanha e cerca a montanha de fumaça, de fogo, e as pessoas lá embaixo ficam com medo, porque a Bíblia diz que os montes se derretem diante da sua presença. Quem poderá suportá-lo, permanecê-lo diante de si, se não for a sua graça e a sua própria vontade soberana de estabelecer uma ponte de comunicação? Caso contrário, seríamos fulminados, né? Esse Deus grandioso e tal. Agora, diante de um ser sagrado, né? esse mistério luminoso que provoca medo, ao mesmo tempo ele nos atrai para si, nos fascina, nos chama a caminharmos para conhecê-lo, se aprofundar e ter intimidade com ele. Tudo começa no temor a Deus. Você pode pregar bem, dar uma ótima aula, ser um exímio cantor, um excelente administrador, mas se não temer a Deus, é como uma folha seca. Olha aí, que o vento, que o moinho espalha. Mas se você teme a Deus, você pode ser uma pessoa simples, na ótica humana, mas será uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual, né, dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo que faz prospera, porque decidiu estar plantado na presença do Senhor. Está ali, é o justo. Pastor Gilson, permita-me tomar a sua audiência aqui para fazer uma pergunta ao senhor e aos nossos bereanos aqui. Se a sabedoria é temer a Deus, o princípio, né? A sabedoria é temer a Deus, será que existe algum tipo de sabedoria que esteja desvinculado do temor a Deus? Sim, tem, né? Chegaremos lá. Sabedoria humana. A sabedoria
diabólica. Tem lá, tem várias. Tiago, capítulo 3, fala sobre isso. Isso, tem lá, está aqui no texto aqui. Ah, tá aí. Maravilha, maravilha. Né? Olha só, a partir desse temor a Deus, você vai desenvolver um conhecimento saudável, sadio. Né? Aí, de fato, um conhecimento consistente. Aí, conhecimento tem a ver também com intimidade. Agora, quando nós falamos de conhecimento, e por fim, né, esse conhecimento, uma vez praticado, manifestará a sua sabedoria, é difícil trabalhar esses conceitos aqui, porque nós carregamos uma ideia sobre conhecimento e também sobre sabedoria. São termos que fazem parte do mesmo campo semântico, né? Vamos lá. Informação, informações, conhecimento, sabedoria, instrução, não é isso? Ciência, são inteligência, são termos que estão ali, de alguma forma, nesse mesmo conjunto chamado sabedoria, cujos elementos são essas coisas todas. Aí, para você separar isso, não é tarefa fácil. A depender da ciência específica, você vai ter um certo sentido para cada palavra dessa. Por exemplo, se você parar e perguntar a um psicólogo o que seria inteligência, a depender da formação desse psicólogo ou da linha psicológica que ele segue, ele vai atentar para as questões Relacionais? Não, as questões cognitivas, né? Porque a inteligência está ligada ao aspecto cognitivo do indivíduo. Essa cognição aí tem uma relação com a sua parte biológica, a sua parte emocional, a sua vivência e tal, mas o fato é que essa cognição ganha força. Até a partir dessa ideia, tinha lá os testes de QI, não é isso? De quociente de inteligência, a partir de um prisma ou de um método calcado nessa logicidade de lógica, de resolver problema e tal, para ver qual o grau de QI que a pessoa tinha, mas sempre passando esse aspecto da cognição. Mas se você perguntar inteligência para uma pessoa do dia a dia, aqui para nós, o que é inteligente? Alguém capaz de resolver problema, um cara que é safo, que resolve, que entende fácil, né? que tem habilidade para resolver situações concretas. É uma outra lógica, é uma outra dinâmica, porque às vezes a pessoa passa pelo teste de cognição, tem um QI elevado, mas não consegue se relacionar no dia a dia, não consegue interagir, é uma pessoa introvertida por conta da sua própria temperamento, por aí vai. Né? Aí você vai, se perguntar inteligência, de repente, para Howard Gardner, né? Vai dizer que existe múltipla inteligência, são 8, aí começa a viajar na maionese. Aqui está aqui o pedagogo aqui que sabe... Claro, ao falar de sabedoria, inteligência, também nos remete a ensino, aprendizagem, a dinâmica, como se dá o processo de ensino. Isso vai longe. Isso não é o foco da nossa observação aqui agora. Então, vou ser aqui bem prático, bem direto. Mesmo sabendo que existe um oceano que podemos mergulhar nele para poder aprofundar na dinâmica do conhecimento, inteligência e sabedoria. Mas, de grosso modo, esse conhecimento... ele é construído a partir de informações. Informações por si só não constrói conhecimento, porque você pode ter uma gama enorme de informações, mas não consegue sintetizá-las, organizá-las a partir da análise, da observação, da correlação, da construção, para você ter, então, um conhecimento, um saber sobre. Aqui só uma ilustraçãozinha bem rápida. Nessa aula que eu preparei, eu li vários livros, o que é comum, né? Tem lá a aula, vai ler, tal. Então, eu obtive várias informações de vários livros. Agora, as informações que eu obtive, eu tive que relacioná-las, eu tive que cruzá-las, rejeitar, selecionar, aceitar, todo um processo cognitivo que me possibilitou uma construção de uma ideia. Sim ou não? As informações por si só não tem sentido. Você vai fazer uma síntese. Então, para isso, você precisa também de capacidade racional, né? De N questões. Você vai ter um conhecimento sobre, aqui no caso, provérbios. Agora, como aplicar esse conhecimento? Aí tem uma outra questão. Você pode saber, tem pessoas que, por exemplo, lê muito mais do que eu, assim, eu vou aproveitar aqui esse momento aqui, leu 500 livros, no original e tararara, aí vai dar uma aula, não consegue dar, não é isso? Porque lhe falta uma habilidade específica para aquela questão de trocar em miúdos o que é hermético, o que é complicado. Porque
porque existe uma outra habilidade. Ele não consegue, às vezes, se apropriar desse conhecimento e traduzi-lo de maneira clara para o outro. Isso aí precisa de uma outra dinâmica. Tem pessoas que leram 2 livrozinhos só, rapidinho ali, pá, vem para cá e dá uma aula assim, que aula maravilhosa. Ele tem informação, ele leu alguma coisa. O conhecimento jamais é um vácuo. Não se pode pensar em conhecer de maneira no vácuo. Todo conhecimento é antecedido de informações. E informações por si só não vale de nada. Hoje, inclusive, estamos numa era em que a informação é a coisa mais fácil de obter. Haja vista, né, essa potência chamada internet, que traz-nos as informações para a nossa casa. Agora, que informação é essa? Que tipo de abordagem foi essa? E de onde que ela vem? Qual a intenção? Qual o interesse? Porque você pode pegar aqui um projeto, por exemplo, do PSOL, exemplo, e você vai ter uma informação de que ele tem uma intenção X. E se for ouvir aquela informação, tem um fundo de verdade. Mas é só isso? Tem algo a mais e tal? Que tipo de abordagem foi essa? Você vai ter que avançar na construção, no confronto de informações para você ter um conhecimento. A partir desse conhecimento que você vai, então, ser dotado de poder para decidir. Aceitar ou não, como responder, como contestar. Está claro isso? Sim ou não? Que maravilha, né? Oh, Deus, obrigado, Senhor, obrigado, meu Pai, obrigado. Estava tão preocupado com isso, né? Porque eu passei 20 anos para entender isso aqui, né? E que rapidinho entenderam o negócio. Oh, que maravilha, né? É o conhecimento. É o conhecimento. Agora, olha só, conhecimento não nasce pronto, não. Tem que buscar. Conhecimento sou eu e você que temos que buscar. E saber como buscar também, né? Mas tem que buscar. Ele não nasce pronto. Ele, por si só, não resolve, porque o conhecimento tem uma finalidade. E a aplicabilidade dele está relacionada à sabedoria. Aí, vamos lá. Sabedoria. Vou dar aqui uma definição aqui. Não, vou avançar, depois eu falo a definição. Ok aí? Tranquilo aí? Conhecimento. Não, sério, é importante isso aí. Conhecimento, gente. Vamos lá, né? Mas, ao fim de tudo, o conhecimento e a sabedoria estão transitando nessa esteira aqui. Ó. O temor do Senhor é o princípio da ciência, conhecimento. Os loucos, os insensatos, desprezam a sabedoria e a instrução, porque para ter conhecimento tem que ter instrução. Existem 1000 maneiras de preparar a instrução. Você pode inventar uma, inclusive, né? Mas o fato é que é ela que te possibilita o conhecimento. Esse conhecimento que vai estabelecer a sua relevância a partir do uso da sabedoria. Vamos lá. Porque o livro de Provérbios tem a ver com instrução, com ensino, porque a pessoa não nasce sábia, ela aprende a ser sábia. É a aprendizagem se dá a partir de pessoas experientes, seja o pai, seja a mãe, ou o sábio, alguém de autoridade que viveu, porque essa sabedoria, essa instrução, o método utilizado é o exemplo, é a história, é a imitação, é a observação, não é a teoria de sala de aula, não é acessar aqui, é colar, você vê a pessoa fazendo e você então aprende a ser sábio. Vamos lá. O livro de Provérbios daí que ele é isso aí, é uma bússola para o homem antigo. Entendeu? O que uma bússola faz? Orienta, oriental, né? Oriente. Orienta, guia, né? Mostra o caminho, mostra o norte, a direção, o que fazer. Ela é a bússola para o homem antigo. Mas também é o GPS para o homem moderno. Oh, que maravilha! Olha só. Mas também é o GPS para o homem moderno. Glória a Deus. Eu pensei que descobri a Coca-Cola, arrebentei, vou arrebentar, aqui vai arrebentar. Jesus, né? Não, porque isso mostra o poder que Provérbios, enquanto Bíblia, tem de se perenizar ao longo do tempo, em responder ao homem antigo, mas também ao homem moderno. Não precisa atualizá-lo, precisa ser praticado. Glória a Deus. Pelo amor de Deus, aí. O problema é o seguinte,
Ah, sim, mas esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui é infalível. Esse aqui, irmão, é o olho de Deus que vê tudo e te leva a pastos verdejantes, às águas tranquilas, se seguir a sua direção. Entendeu? Irmão. Essa aí. É claro que é melhor, claro que sim, mas o nosso saber e compreender o reino, utilizamos os canais concretos. A linguagem é o tempo todo humana. Aprendemos a partir da comparação. Eu sei que você pode questionar esses exemplos aqui, insuficientes para mostrar esse Deus que nos guia com maestria e com excelência. Todavia, ele lança a luz, sim ou não? Assim é a nossa compreensão até da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que nós andaremos em ruas. Eu acho que é muito mais do que isso. Todavia, o que é importante para nós aqui agora de valor? Está aí. É uma linguagem humana. A mensagem é divina. A mensagem é divina, mas a linguagem é humana. E linguagem humana ela é insuficiente para poder transmitir ou descrever na sua profundeza a ideia que queremos passar. Mas, todavia, lança a luz. Beleza? Aí, agora respondi agora com maestria também, né, irmão? Agora Mandou ver. Eu tive que brincar. Você hoje está supimpa. Vamos lá, né? Olha aí, ó. Não, aqui eu vou avançar. Bem, vamos lá. Sobre o conhecimento, olha só, vamos lá, sobre o conhecimento. Vamos conhecer. Opera no autoconhecimento. Quando a pessoa busca informações e cresce, esse conhecimento deve se desembocar no conhecer a si mesmo. Quando a pessoa passa a conhecer a si mesma, ela vai perceber as suas fraquezas e as suas fortalezas. Nas fraquezas, atuar para melhorá-las e nas fortalezas, utilizar para se dar bem. Você vai fazer, você vai potencializar o que você tem de bom. Eu, por exemplo, sou muito ruim, mas eu sei que minimamente consigo falar, né? Com muito esforço, bem verdade. Né? Mas, enfim, então eu vou tentar atividades que estão vinculadas ao meu falar, porque é uma habilidade que eu tenho que ultrapassa outras que eu também tenho. Tem mais deficiência, bem verdade. Né? Mas aí o que eu vou fazer? Eu sei que sou deficitário numa área. Então, o conhecimento por si só não tem valor. Só tem valor se começar a aplicar nessas áreas. É olhar para si, se conhecer e se aprimorar. Mas também tem que operar na resolução de problemas. Aqui que está o X da questão. O saber, o conhecer, não tem nenhum valor senão transformar o nosso dia a dia, o nosso mundo, resolver problema, o que fazer, como fazer, qual o caminho, onde está, descobrir o caminho das pedras e começar a trilhar de maneira positiva. Né? Então, tem a ver com o fazer, mas também tem a ver com conviver. Tem pessoas que sabem muito, tem muito conhecimento, isso aí, certinho, muito conhecimento. No entanto, é incapaz de conviver, porque se acha que ele é o perfeito dentre os imperfeitos. Onde ele vai, está tudo ruim. Aí está ruim quando ele vai, né? Ora, é porque o ruim está andando, né? É o ruim ambulante, entendeu? Não consegue conviver, não consegue. E hoje em dia, cá para nós, né? O valor da pessoa está mais centrado hoje na capacidade da convivência. É importante desenvolver o potencial relacional, porque senão você consegue se perder na caminhada. Vamos lá. Operar no desenvolvimento do aprender. É a ideia do aprimorar, avançar, crescer o tempo todo. Está aí. E, por fim, se você conseguir nessa linha, você vai desenvolver a sua autonomia. Né? Não é ser soberano, é ser autônomo. Vamos lá. Aí eu vou aqui avançar aqui. Eu estou querendo saber o seguinte, acho que sou eu que estou gostando da aula, que eu quero que ela continue. As pessoas não estão colaborando. Queria que as pessoas interagissem aqui. Vamos lá. Não, mas aí se interagir, você vai me complicar, entendeu? Eu tô aqui já. Eu sou sábio, irmão. Não vou dar para cojar. Alguém quer perguntar alguma coisa? As portas estão abertas. Fecharam. Obrigado. Gilson, tem duas citações que eu acho bastante interessantes falando sobre informação e conhecimento. Né? Vamos lá. Tem algumas pessoas que acreditam que pessoas que têm muita informação têm conhecimento. Não é isso. Já disse isso. Brilhante. Mas tem um teórico da comunicação chamado Schwab, Carl Eric Schwab. Ele diz o seguinte: a informação é inútil e desprovida de significado. Quer dizer, ela só vale a pena, ela só pode se tornar em alguma coisa que vale a pena se você souber aplicá-la. Aí ela ela pula de status. Ela vai pelo conhecimento.
Aí tem um outro autor chamado Aldous Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo, que ele fala: o conhecimento não é aquilo que você sabe, isso é informação. O conhecimento é o que você faz com aquilo que você sabe. Maravilha. Mas mesmo aquilo que eu faço com o que sei, pode ser para o mal. Não é verdade? Hitler tinha três pessoas que de alguma maneira eram mentores dele. Leni Riefenstahl, que era o diabo anticristo, o falso profeta, estou falando aqui, né? Era cineasta dela, o Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda, e o cara que foi o Karl, não sei o que era do partido nazista. É o cara que inventou o negócio do Terceiro Reich e tudo. Esses caras foram mentores do Hitler. Eles, de alguma maneira, transformaram o conhecimento, né, que havia reinante naquele momento para alguma coisa ruim. Então, tem gente que pode fazer isso. Agora, quando você transforma esse conhecimento em algo relacional, em algo que faz você se tornar uma pessoa melhor e conduz você para o céu, isso é sabedoria. É a sabedoria que Deus nos dá. Então, eu vou aproveitar aqui nessa fala aí do senhor, li aqui o texto de Tiago, que retrata, né, essa ideia aí. Olha só. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Se fosse uma pessoa mais detalhista, não, tem sábio e inteligente, tem a ver... Não, mas aqui sábio e inteligente são sinônimos da ideia de sabedoria. Não precisa você ficar buscando o étimo aqui do inteligente. Alguém entre vós que é sábio, mostre pelo seu bom trato ou comportamento as suas obras em mansidão de sabedoria. A sabedoria, portanto, aqui deveria ser evidenciada na prática, e essa prática é uma prática marcada pela bondade ou pela retidão. Uma pessoa que manifeste a vida de Cristo. Então, essa sabedoria não tem a ver com fazer o mal, mas sim, se você for um cristão autêntico, você é uma pessoa sábia. Mas se tens a amarga inveja e sentimento faccioso, e vosso coração não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, ou seja, a sabedoria maldosa, cruel, que consegue articular, maquinar o mal à noite e de manhã cedo, botar em prática o mal que maquinou, saber arquitetar planos. Gente, tem pessoas que têm uma habilidade de planejamento tão assustadora para o mal. Ela de fato consegue armar de verdade, né, ali, uma armadilha para a pessoa cair e constrói uma narrativa tão maravilhosa que ela sai livre e ilesa da situação, sendo a mentora do inferno. E consegue. Desculpe, mas essa é fantástica. A maquinação mais perversa relatada na Bíblia, mais perversa, foi do homem segundo o coração de Deus. Davi. Olha que coisa. Uma coisa... Se a gente der vazão à nossa sabedoria, ao nosso conhecimento, pode tender para o mal. Né? Aqui você, olha só, é natureza, né? Verdade, né? Aqui, essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então tem sabedoria divina, sabedoria humana e sabedoria diabólica. É quando o conhecimento, as informações que proporcionaram o conhecimento, esse conhecimento tornou-se algo prático, a prática dela é a morte. O diabo veio, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Algo orquestrado, organizado, pensado, idealizado. Ele insufla homens cujo caráter é maligno para usar o conhecimento para matar. Irmãos, a Bíblia diz que nós estamos vivendo entre lobos devoradores, né? Também tem isso também, né? Não pode ficar também de bobeira. E lobo devorador é aquele cujo prazer é dilacerar a presa. Isso está ali, né? Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente pura, pois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, você sabe é servir a Deus com alegria e ser fiel. É isso aí. Essa sabedoria que a Bíblia coloca, né? Agora, para além disso também, eu vou dar aqui uma definição prática, tá? Porque a Bíblia fala aqui dos dons espirituais. Dentre eles, tem lá a palavra do conhecimento e a palavra de sabedoria. Não é isso? Tem lá também essa questão toda.
Então, o que seria a palavra do conhecimento? É aquela ação momentânea específica em que o Espírito Santo traz informações e faz saber algo para a pessoa que até então era desconhecida para ela. Então, a ideia da revelação. Né? Então, ele não sabia, tal, deu a conhecer, desnudou, né? Descortinou, aclarou, deu conhecimento. Aí a pessoa vai lá e tal. Agora, o que seria a palavra da sabedoria? A pessoa já sabe, já tem a informação importante, já tem o conhecimento, mas como aplicá-lo, como utilizá-lo? Aí vem a sabedoria. A pessoa analisa o que está posto, já é sabedora das informações, agora a aplicação disso que faz a diferença. Por exemplo, é lícito dar a César o tributo? Pagar tributo a César? O que ele faz, Jesus? Faz o quê? Dá, não, mas antes disso ele vai lá e o quê? A moeda. Ele sabia que aquela moeda possuía o que nela? A esfinge, a imagem lá do César. Não é isso? Ele sabia. Então ele pegou. Era algo que ele já sabia. Era do seu domínio. Ele pegou e aplicou. Então, dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Resolveu o problema. Então, aí que está, né? Às vezes uma pessoa tem pouco conhecimento, mas sabe aplicar com excelência. E ganha notoriedade. Destaca-se por conta da capacidade que ele tem, da habilidade que ele tem em aplicar o pouco saber ou saber que ele adquiriu da sua caminhada. Salomão, por exemplo, estava observando um tempão a formiga, ou o reino das formigas, né? Ele observou, analisou, é observação, é análise, não é... Não, ele foi lá, viu, ele aprendeu como as formigas vivem, né? Aí foi lá e tirou a lição, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os seus caminhos, você é sábio. Não é você não, Deus. Aqui é um ato equivocado, né? Você pega a pessoa assim e fala, é a pessoa, né? Não é assim que você faz. Mas é observação. Ele falou de botânica, de N coisas, mas ele foi ao encontro disso. Agora, a aplicação é algo assim que nos deixa boquiaberto, sim ou não? Aí é uma pessoa lá do campo e tal, mas tem uma sabedoria fora do comum. É a aplicação que é isso. Deus pode potencializar, ampliar a nossa capacidade de utilizar o conhecimento que nós temos. Dar esse discernimento, percepção, habilidade, né? Essa engenharia na construção e na solução, na resolução de problema de forma extraordinária, desde que essa aplicação seja para a construção de si, do outro e para a glória de Deus. Porque, senão, tal habilidade cuja fonte será uma fonte maligna e perversa, o foco maior seria roubar, matar e destruir. Beleza? Pastor, isso mesmo? Certinho, pastor? Não, o que seria sabedoria, biblicamente falando? Rapidinho aqui agora. Olha só, uma outra definição de sabedoria. Está ali, ó. Habilidade e destreza na arte de inteligência. Deus dotou homens para poder trabalhar com ouro, com ourives e construção, e fazer roupa, tecido. E Deus foi lá e deu habilidade para o cara que está lá fazendo. Então ele vai consegue fazer, porque Deus dotou de sabedoria. Só que ele vai buscar informações e conhecimento de como montar um instrumento, fazer lá uma agulha, algo do tipo e tal. Agora, isso aí é sabedoria. Mas também tem mais, olha só. Ser prudente. Aí, de novo, né? Antever problema, ser circunspecto, é aquela pessoa que consegue andar com prudência num contexto adverso. O próprio Davi, que ele foi lá pegar o dote para sua esposa e dar a Saul, matando lá 200 filisteus e pegando o prepúcio como dote, né? E aí, depois de ter uma batalha, o próprio Saul já reconheceu que o Senhor era com ele, porque ele conseguiu sobressair. E os próprios filisteus observaram que Davi, né, era prudente no contexto de guerra. Ele tinha uma habilidade própria no contexto de guerra, porque Deus lhe deu a ele a capacidade uma habilidade para poder fazer e sobreviver. É fantástico isso, né? Retidão, bom conselho, compreensão, porque sabedoria também tem a ver com a capacidade de compreensão e entendimento. Deixa eu dar aqui para você uma dicasinha. Quer ser inteligente, ter conhecimento e ser sábio? Estude a Bíblia Sagrada. Não estou aqui... não, é verdade. Eu estou dizendo que eu vivia. É um conselho, um provérbio. Seja sábio, estude a Bíblia. Por quê?
como Deus tem me abençoado. Aí não sou eu, não, está aqui os irmãos, aqui, né? Abrir a mente, o entendimento, a compreensão, a percepção, a maturidade, tudo fruto do estudo da Bíblia Sagrada. A Bíblia ela é fantástica. Ela, de fato, torna um homem sábio. Especialmente quando ele resolve praticá-la. Né? Não é estudar para saber, é para viver, pôr em prática. Aí abre a mente para matemática, para tudo. Tem pessoas que têm um bloqueio. Eu na prefeitura, tive uma experiência de trabalhar com aquelas turmas de projeto, né, que chama de correção de fluxo. O camarada já está fora da idade séria de extorsão, está velho e está lá no fundamental, tem que avançar. Aí você pega um professor que tem um perfil que chamamos esqueci o termo técnico, né? Polivalente. Polivalente, consegue transitar nas mais diversas matérias. Eu minimamente consigo transitar ali na matemática, português, história, geografia e tal. Enfim, consigo transitar ali e tal, né? Quer dizer, aí fui dar aula para uma turma dessa aí, né? Aí, assim, toda gente assim, de 15, 16 anos, já, os camaradas já... Aquela turma que a escola não deu jeito. De alguma forma, a escola falhou com eles, né? Não conseguiu dialogar com esses alunos, por N motivos e tal. Aí, tá, tudo numa sala só, mais de 30. Pô, os caras, tudo pancado, né? Todo, o bagunceiro, não sei o quê. Aí você fica com ele o dia todo, né? De 5 horas por dia com essa turma aí. Aí você vai perceber que o cara detesta geografia. Mas o cara é primoroso em português, interessante, né? Ama poesia, escreve bem, mas não gosta. Mas matemática, ele não consegue somar 7 mais 8. 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 15, foi rapidinho, né? Mas vai lá, não, 7, mas não consegue. Ele não consegue, nem assim, bom, eu não sei quanto é que é, mas sei que 7 mais 7, 14. Sobrou 1, 15. Né? 8, mais 2, 10. Mais 5, sobrou 15. Ó, né? Só que essa capacidade de abstrair e de pensar, ele não consegue. Há um bloqueio. Você tem que pegar lá o material dourado, lá da Tieteteca, começar a construir, voltar para aquela fase de construção para poder ver e entender. Só que tem uma fraqueza nessa área, mas tem uma habilidade tremenda noutra questão que você fica boquiaberto, e você precisa só destravar alguma coisa que provocou esse bloqueio. Né? Aí, aqui voltando, a Bíblia ela consegue fazer isso com a gente, cara, consegue, impressionante. Aí você está estudando e, Senhor, eu não entendo, não consigo, abre a minha mente, o meu coração, o meu entendimento, me dá sabedoria. Não é que Ele dá a todos nós se lançar em rosto no negócio, cara, né? E dá de verdade, você consegue entender coisas, você fica, meu Deus, agora estou entendendo o negócio, compreendendo. A Bíblia transforma a nossa vida como um todo. Eu tinha e ainda tenho uma dificuldade enorme de falar em público. É uma dificuldade enorme de falar em público. Mas a Bíblia... Não, sério, é sério. Eu não estou... É verdade. Mas Deus é capaz de fazer valer a sua palavra em nós, irmão. Sabe por quê? Porque, ao fim e ao cabo, você sabe que a glória é dele, que a honra é dele, porque você sabe o que Deus fez na tua vida. Não, é verdade, né? Fui camelô. Fui camelô. Não, pô. Central do Brasil, Feira de São Cristóvão. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela coisa do pai, né? Cala a boca, menino! Não se mexe no negócio. Isso vai te bloqueando, você perde a autonomia. Então, são situações que na vida você, né, essa coisa do silenciar, você vai. É tudo tímido, tá, mas Deus vai. Não, você consegue. Você pode. Não, irmão, verdade. Ó, além da questão fonoaudiológica, né, também a timidez e tudo mais e tal. Eu fiz um tempo com a fonoaudióloga. Ela desistiu de mim. Né? Também, vamos combinar, né? Ela me dava uma gama enorme de exercício para eu fazer. Pô, uma coisa é você dar o exercício, outra coisa é fazer o exercício. Né? Aí não fazia, não deu certo. Porque, irmãos, o difícil não é aprender, é desaprender. E aí fiz o exame, aqui, aproveitando aqui o tempo vago, né? Aí eu fiz um exame, né, normal, tal, tudo tranquilo, o sistema fonológico sem problema. Eu aprendi a falar assim rápido. Por quê? Papai falava rápido,
A minha tia que morava com a gente falava rápido. Você vai ouvindo, vai aprendendo, e aquilo vai e ficou. Quando eu paro, penso, logo existo, assim, eu consigo minimamente concatenar aqui a fala. Mas no dia a dia, lá em casa, em off, a minha esposa já sabe, né? Até me entende. Pela convivência. Porque se eu consigo falar minimamente calmo quando penso, por que não penso o tempo todo? Porque pensar dá trabalho, cansa. Né? A gente, olha aí. Eu te achei. Até o cachorro lá falava... A minha filha, até os 3 anos de idade, você ligava lá para cá, ela atendia o telefone, alô, e tal, alô, e falava com uma fluência, hoje está igual a mim. Porque ela admira. A gente copia aquele que admiramos. Para o bem e para o mal. Olha aí, né? Então, decida admirar quem presta. Rapaz, já achei de novo aí. Vamos lá. Né? E Sofia, que é minha tia Sofia, né? Palavra para qualquer sabedoria. Vamos lá, avançar aqui, ó. Sabedoria é a disciplina de aplicar a verdade à vida à luz da experiência, não é teoria prática. Está aqui o texto. Estrutura de provérbio, para acabar aqui. Cadê a hora? Já passei aqui, né, da hora proposta. Tenho 5 minutos, vou acabar aqui. Tem 4 pontos. Primeiro, conselhos para os jovens. Segundo, conselhos para os adultos, mas é claro que você pode aplicar a qualquer pessoa. Conselhos para as autoridades e, por fim, ali, um louvor à mulher virtuosa. Alguns conselhos para os jovens, rapidinho. Seja sábio, ande retamente, peça orientação, porque sabe que o jovem, né, tem dificuldade de pedir orientação, tem dificuldade de ser sábio, adorar, tem dificuldade de andar retamente, tem problema com a preguiça, enfim, né? Não esqueça as coisas que Deus abomina. Cuidado com a mulher sedutora. É o jovem lá, ó. Ele a segue. Olha o que acontece com ela, com ele, o jovem, né? Primeiro, quando ele dá ouvidos à mulher sedutora, ele vai como o boi ao matadouro, como o louco ao castigo das prisões. Olha que forte, né? Como a ave apressada pelo laço. Foi ludibriado também, vamos combinar, né? Ela falou, né? O meu marido foi embora, viajou, foi para longe. Lá já montei a casa com, né, lençol de linho fino do Egito, com especiaria e tal. E vamos lá que... Aí ele vai, que me dei bem. Se dei bem. Aí vai, né? Vai como um boi ao matadouro, como um louco ao castigo das prisões, como a ave apressada pelo laço. Resultado, flecha que atravessa o fígado, um atentado contra a própria vida. Está lá. Então, se a pessoa ouviu o conselho do pai e da mãe, filho meu, ouve a instrução do pai e não deixe a doutrina da mãe. Se você ouvir, você não vai entrar aí na furada. Pensar que está se dando bem, mas o cara é feio para chuchu, né, pastor? É feio que dói. Aí parece uma princesa, né? Se dei bem. Aí vai. É o inimigo, irmão. É sedutora, irmão. Vigia. Não vai, né? Não vai. Então, se você é feio, desiste. Vamos lá. Olha lá, rapidinho aqui. Olha lá. Conselho para o tem mais, ame a sabedoria mais do que a riqueza. Cuidado com os prazeres. Olha só. Nada do que não se pode fazer, ouça, nada do que não se pode fazer é mais divertido. O que não pode fazer é mais divertido. Não é. Nada do que não pode fazer é mais divertido. Está lá, ó. As águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é suave. Se dei bem. Aí vai lá. Aí ele vai. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Pensa que pegar o que é dos outros é maravilhoso? Está ali, ó. Pensa que roubar isso dá bem? Vamos lá, Ouça o silêncio, meus irmãos. Os que falam muito nunca serão sábios. Meu irmão. É preciso fazer curso de escutatória. Vamos embora, né? Tipos de mulheres na Bíblia. Olha só. Que interessante, né? Aqui em Provérbios. Tipos de mulheres. Mulher estranha.
mulher estrangeira, mulher da tua mocidade, mulher má, mulher prostituta, mulher adúltera, mulher do seu próximo, mulher alheia, mulher louca, a mulher aprazível, a mulher formosa que se aparta da razão, é aquela linda, mas ordinária, né? Não, bonita, mas ordinária, né? A mulher formosa que se aparta da razão, a mulher sábia, a mulher tola, a mulher rixosa. É melhor morar no deserto do que numa casa ampla com a mulher rixosa. Mas também tem a mulher virtuosa, quem achará? Olha aí que benção, né? Poxa, pastor, esse livro de provérbios, ele de fato é muito machista, né? Só critica a mulher. Será? Não é não, olha lá. Tipo de homem. Olha o tipo de homem. Homem de coisas perversas, homem violento, homem vicioso, homem bem-aventurado, benigno, homem cruel, homem perverso de mente, homem avisado, homem iracundo, homem longânimo, homem insensato, homem que apazigua, homem de lábios de fogo, e a boca de fogo, né? Mas também tem. Mas o homem fiel, quem o achará? Você sabia que tem esse verso em Provérbios? Eu já li várias vezes, mas aqui, poxa, tem a mulher virtuosa, quem achará? Aí tem 1000 mensagens aí, né? Mulher virtuosa, quem achará? Mas nunca ouvi a mensagem, mas o homem fiel, quem o achará? Né? O seu valor excede a R$1, ô glória, né? Maravilha, né? Aí você vai ver lá. Conclusão? Aí tá, ó. Aí eu coloquei aqui, perdoe-me meu pecado, provérbio chinês. Aprender é como remar contra a corrente. Sempre que se para, anda para trás. Quem pergunta é idiota por 5 minutos, mas quem não pergunta é idiota a vida toda. O burro nunca aprende, o inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. A minha oração é que Deus levante você como sábio, e o sábio é aquele que teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Maravilha, glória a Deus. Ai, meu Deus do céu, eu peguei maior coisa dessa lição aqui. Deus abençoe, gente, muito bom ouvir o pastor Gilson, né? Sempre traz coisas maravilhosas da parte de Deus para nós. Né? Quantos foram abençoados aqui essa noite? Amém. Grandemente abençoado, Gil. Grandemente abençoado, e claro, vou fazer uma folhinha. Maravilha. É muito raro sair aqui. O sábio peneira, né? É muito raro sair da igreja assim domingo para ir, né? Mas eu vou no final de semana, eu vou estar ministrando lá em Jacarepaguá. E é claro, né? Aí vim aqui pegar uma colinha, fiz as minhas anotações. Eu já tinha visto todo o seu material. Claro que vou mesclar algumas ideias, né? Algumas coisas aqui. Mas muito bom, muito bom. Acho que todos gostaram. Que bênção. Vamos orar então, agradecer ao Senhor por essa noite. Edivanei, faz uma oração aqui, Edivanei. Edivanei parece mais um cantor de bolero, né? Vamos chamar Edivanei Fernandes, parece um cantor de bolero. Cadê o microfone? Curva sua cabeça. Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar, Senhor, queremos te agradecer. Te agradecer pela vida do pastor Gilson, por ter ministrado a tua palavra com excelência, com destreza, de maneira cristalina, Senhor, da qual podemos tirar as lições devidas, poder entender acerca daquilo que tu tem da tua palavra para nossas vidas e aquilo que devemos colocar em prática. Que tu possa abençoar a vida do teu povo, que tu possa abençoar a vida e a família de cada um aqui presente, que tu possa levá-los debaixo da tua proteção, que tu possa dar um final de semana abençoado, de prosperidade naquilo que tu vai fazer na tua casa. Eu oro a ti, desde já te agradeço, no nome de Jesus. Amém.